Dois governos, duas bestas, unidos num lastro monetário do ouro. Veja bem, nos nossos dias sabemos muito bem que para você ter autonomia, você precisa ter condição monetária. E foi isso que o Papa perdeu quando ele passou o lastro monetário, passou o poder político e o poder religioso para a maçonaria em 1929. Isso quer dizer, o papado ficou só com os 44 mil hectares, onde hoje é o Vaticano, mas não tinha autonomia. Sendo governo mundial, presidente mundial, sem autonomia porque não podia mandar no lastro monetário, nem no poder político, e o religioso, os protestantes foram para cima porque o negócio foi bom para eles. E assim eles vieram governando, aonde o presidente era cogitado pela maçonaria e o Papa ficou só a ver navios. Esse é o motivo que o Apocalipse capítulo 13, versículo 2 diz que a besta que tu viu era semelhante a leopardo, pés como de urso e boca como de leão. E o dragão lhe deu seu trono, seu poder e grande autoridade. Exemplificando aqui, que é uma forma de mostrar que o papado é governo mundial, tem autonomia no mundo todo. Mas devido a esse tratado que ele fez, perdeu tudo. Tá? Ficou simplesmente vivendo do lastro que ele criou junto com os templários. Lastro que eu digo é aquela reserva de ouro que eles tinham lá no Vaticano, que já tiraram, né? Diz que foi 56 aviões de carga para tirar aquele ouro de lá e trazer para os Estados Unidos. Então, ter essa riqueza, mas não ter o comando, é isso que estava acabando com o papado. Mas agora, para fazer a nova ordem mundial, foi o que aconteceu. Ele levantou um governo chamado Donald Trump e esse governo assinou exatamente um documento anulando o Tratado de Latrão. Aquele tratado, o objetivo dele era unificar o sistema religioso. Para o Papa estava tudo bem, fazer com que todos adorassem os deuses ou seja, os deuses de Roma, tá? O sistema unido. E por isso que eles criaram o cristianismo, a imagem, o Cristo, Apocalipse capítulo 13, versículo 14, né? Façamos uma imagem, aquela que ferida a espada foi morta e sobreviveu. Então, com isso o papado se manteve durante esse tempo todo, desde 1929 até 2000, sem se preocupar. Mas aí ele viu que não estava bom, porque tem um grupo de pessoas que não vão ficar aceitando esses deuses de Roma. E assim o inimigo mais uma vez levanta agora o papado para tomar de volta esse lastro monetário para fazer um propósito final na história. Você vê muito bem que quem fez a imagem, o Cristo, foi o próprio protestantismo, cumprindo a sua negociata, unificando os três sistemas religiosos, tá? Espírita, católicos e protestantes, todos em cristão, todo mundo é cristão, tá? Com exceção dos 144 mil que o Criador já deixou bem claro, que eles não vão seguir os costumes da besta. Apocalipse 15, 2 diz lá que nós, o remanescente, seremos vencedores da besta e da sua imagem, quer dizer, do seu Cristo. E assim, veja bem, nós estamos andando aqui num sistema onde o Papa estava se sentindo perdido, porque ele precisava desse lastro monetário, porque com dinheiro você consegue tudo, mas com a reserva de ouro que o Papa tinha, não dava de comprar, ou de fazer, ou de agir, porque precisava do poder político. E para isso foi para cima da maçonaria. Conseguiu? Sim, conseguiu. Quando o Trump anulou o Tratado de Latrão, a maçonaria ficou agora exatamente sem apoio político. Eu pergunto para você, está caindo a maçonaria? O sistema político da maçonaria está caindo? Tá sim. Então, tá uma farofa. Aqui no Brasil nós sabemos muito bem que o governo Bolsonaro
foi calçado, exatamente, foi calçado pelo Trump. Tá? O Papa também calçou o governo Bolsonaro, deu poderes a esse governo que não tinha como Bolsonaro fazer o que ele fez com as condições da, digamos aí, monetária que o país estava passando. Todo mundo sabe que o Brasil estava quebrado. Não tinha condição do Bolsonaro fazer o que fez. Mas o Trump veio e calçou esse governo, deu as coordenadas de como esse governo deveria proceder. Bolsonaro é uma pessoa humilde, uma pessoa que já não é de roubo. Engraçada a história, né? Quando o Bolsonaro foi eleito, se você se lembra, eu sei que você vai lembrar ou pode procurar porque é documento. Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara, foi até Bolsonaro numa reunião que teve e disse: presidente, você tem que dar um ministério para o bem. Eu acho que é o partido dele. Bolsonaro, que é meninão, deu umas gaitadonas, aquelas gaitadas dele, e disse: olha, Rodrigo, eu não quero ser preso. É claro que ali todo mundo fica aéreo, ninguém sabe do que ele está falando, mas ele sabia sim, porque ele já estava dizendo que a velha política tinha que cair, mas as pessoas não imaginavam o que estava acontecendo. A velha política era exatamente aquela política que vinha da maçonaria, tá? Isso explica também o ódio da Globo pelo Bolsonaro, o ódio de todo esse sistema maçônico, OAB, tudo eles odiaram o Bolsonaro. Chegaram a dizer que foi o Bolsonaro que mandou o Pix para o Brasil. Que pena, né? Que falta de conhecimento. Então veja bem, dali por diante, Bolsonaro trabalhou. Bolsonaro calçou muita gente aqui no Brasil. Bolsonaro fez pontes que ainda estão sendo terminadas. Maravilhas e maravilhas esse homem fez. Agora pergunta: o Senado aprovava Bolsonaro? A Câmara de Deputados aprovava Bolsonaro? O tal de STF se levantou e se transformou num partido político sem ter um pingo de vergonha na cara. Aqueles caras passaram a legislar, fazer leis e fazer tudo que eles bem queriam. Virou uma ditadura. E Bolsonaro está ali firme. Pelo outro lado, eles atacaram o Trump lá nos Estados Unidos. Roubaram a eleição. E enfim, fizeram toda a maracutaia para tirar o Trump do caminho. Mas você não pode tirar nem o Trump nem o Bolsonaro se o Papa não assinar embaixo. Porque quem tem agora o poder mundial na mão chama-se Papa Francisco. Tá bom? E muita gente não sabe que o bode expiatório chamado Lula está aí também trabalhando para o Papa Francisco. Aí você me pergunta assim: mas vem cá, o Papa apoia o Lula? Claro que sim. O Lula está fazendo um grande trabalho para o Papa Francisco. Ele está fazendo todas as misérias e derrotas para a condenação dele e do resto da maçonaria. A maçonaria foi quem tirou o Lula da cadeia para ver se salvava a situação deles, porque eles levantaram alguns candidatos que nunca passaram no teste. Até a Simone Tebet, levantaram a Tronic, levantaram o Calça Justa, levantaram até o Boca de Viludo. Menino, foi tanta gente querendo ser presidente, mas sabiam muito bem, nenhum deles dava conta. Por trás disso tem o poder exatamente daquela canetada que o Trump deu quando derrubou o Tratado de Latrão. Caríssimos, a coisa é séria, não é brincadeira. O que nós estamos vivendo é exatamente os dias finais. A nova ordem mundial deveria ter sido feita em 1929. Era de praxe. Todos os líderes mundiais, começou com Nabucodonosor, ele fez a nova ordem mundial primeira, ele organizou o sistema. Depois veio os persas, também organizaram. Sabemos que no tempo de Nabucodonosor o lastro monetário era ouro, foi o período mais rico do mundo. O segundo, a prata. O terceiro, o bronze, com Alexandre Magno Grande. O quarto, com o Império Romano, o ferro. Esse é o mais fraco de todos. O ferro enferruja, se deteriora, se acaba por si mesmo. Era